Oba! No vídeo de hoje eu vou fazer o replantio dessas minhas jiboias aqui que estão grandonas, com praticamente 3 metros de comprimento e estão nos mesmos vasos há bastante tempo. Eu vou te mostrar todo o passo a passo, desde a retirada da planta do vaso, como fazer as podas, como preparar o substrato do jeito certo e como adubá-las. Enfim, eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber do plantio à adubação dessa planta tão linda e cultivada no mundo todo. Eu sou a Cris Bernardes, eu sou florista e jardinista apaixonada pela natureza e nesse canal compartilho com você todo o meu conhecimento e a minha experiência em como cultivar e decorar a casa com as plantas. As minhas jiboias já estão comigo há 3 anos e foram uma das primeiras plantas que eu coloquei aqui na florestinha. Eu tenho até imagens que mostram que eu ainda não tinha os móveis, mas elas já estavam lá. Elas ficam na parede do banheiro, uma parede que não vai até o teto e por isso tem aonde apoiar os vasos. E essa parede fica bem na entrada da florestinha. E por isso, quando eu escolhi as jiboias, por elas terem essas ramagens bem caídas e pendentes, eu sabia que esse efeito de cortina verde ficaria perfeito para esse espaço. Desde que eu as recebi, elas estão no mesmo vaso do produtor. E o motivo que eu resolvi fazer o replante agora é porque eu percebi que quando eu ia molhar os vasos, a água estava demorando muito tempo para baixar, sinalizando que o substrato está compactado. E quando isso acontece, as raízes ficam apertadas, não conseguem se desenvolver e não tem aeração no solo. Resultado, plantas com crescimento estagnado, folhas amarelas e plantas debilitadas que podem ser inclusive atacadas por pragas ou doenças por estarem mais fracas. Então, esta é a hora de oferecer um substrato novo, soltinho e com uma boa drenagem para que elas continuem crescendo bonitas e saudáveis. Então agora eu vou pegar uma escada para ir pegando os vasos ali de cima e eu vou levá-los numa outra mesa onde eu vou fazer o replantio. Vamos lá! Agora que eu já trouxe os meus 7 vasos de jiboia aqui para a mesa, eu pensei que talvez teria sido mais fácil se eu tivesse feito uma poda antes, lá no lugar onde elas estavam, que ia ficar mais fácil para trazê-las, porque elas estavam bem compridas e alguns galhos estavam entrelaçados com a planta que estava do lado. Isso também aconteceu porque as jiboias são plantas trepadeiras, então se elas encontrarem a terra, elas vão se fixar. E isso aconteceu em alguns vasos que estavam do lado, por isso que as ramagens estavam entrelaçadas. Mas de qualquer forma, agora aqui eu consigo fazer a poda e mostrar em detalhes para vocês. Desses meus vasos todos, tem 2 deles que estão com esses ganchinhos de pendurar, que na verdade eu acabei até esquecendo de retirá-los e com o tempo foi ficando. E agora eu vou fazer a retirada deles. E esses meus vasos, lá onde eles estavam, todos eles têm um pratinho embaixo do vaso. Isso para evitar que a água escorra pela parede e faça uma bagunça.
mas sempre no momento da rega, quando eu começo a regar e começa a sair a água no pratinho, eu já paro, deixo só uma laminazinha bem fina, que no mesmo dia a planta absorve essa água, então não tem risco nenhum. Mas o pratinho ajuda a evitar que faça essa sujeira na hora da rega. E agora o primeiro passo para a gente começar o replante é retirar a planta do vaso. E para fazer isso eu acho sempre bom molhar bem o substrato antes de começar, porque daí o torrão não vai se despedaçar, vai ficar mais fácil da gente manusear a planta na hora da retirada do vaso. Então eu vou molhar todos os meus vasos, enquanto a água desce eu consigo ir para os próximos passos. Mas de qualquer maneira eu quero mostrar que eu já tenho aqui uma bacia onde eu vou preparar o meu substrato. Eu estou com uma terra vegetal e um pacote de substrato de orquídea epífita, que nada mais é que casquinhas de árvore e carvão quebradinho, que ao misturá-los eu tenho um substrato soltinho. Então eu vou fazer essa mistura nessa bacia aqui. E essa outra bacia é onde eu vou manusear para não fazer muita sujeira aqui em cima da mesa. Também separei uma tesoura para fazer as podas das ramagens, um pouquinho de pedra brita que eu vou usar para fazer a camada de drenagem e também pedacinhos de juta que depois eu vou usar para fazer a manta de drenagem na hora do plantio. Então agora eu vou começar fazendo a rega em todos os meus vasos de jiboia. Então agora, enquanto a água vai hidratando bem o substrato, para depois de poder manusear a planta, eu vou começar fazendo a poda. E aqui são dois tipos de poda. A primeira delas é a poda de limpeza, que é a retirada das folhas amarelas e secas e também dos galhinhos secos. A gente limpa bem a planta. E a outra poda é a poda de renovação, que eu vou cortar os galhos que estão muito compridos ou esses pedaços de galhos que estão sem folhas. Quando a gente faz essa poda, a gente estimula a planta a concentrar energia nesses galhos mais curtos, a emitir novas brotações, novas folhas. Então, por isso que se chama uma poda de renovação. E eu também vou tirar um pouco do comprimento dos galhos. E lembrando que a gente vai separando, porque essas ponteiras que estiverem saudáveis, a gente pode fazer mudas. E para fazer essa poda, a gente deve utilizar uma tesoura afiada e limpa e a gente vai cortar sempre próximo a um nozinho da planta, que é onde ela vai emitir novas brotações. Então eu vou iniciar aqui com esse primeiro vaso, depois vou fazer de todos eles e a gente passa para o próximo passo. E para quem tem medo de fazer a poda ou está preocupado, achando que eu estou cortando muito as minhas jiboias, não precisa se preocupar, porque isso é normal, inclusive é importante para estimular a planta a se renovar. Eu já podei esses meus vasos outras vezes, tem um videozinho aqui no nosso canal e eu vou deixar um trechinho para você ir assistindo enquanto eu vou podando os outros vasos, para você ver como elas rebrotam normalmente ainda mais bonitas.
Prontinhos, todas elas estão podadas. Esse processo demora um pouquinho mais porque a gente vai avaliando quais galhos cortar. Das minhas jiboias, algumas estavam mais feias, retirei mais galhos, outras estavam mais bonitas, foram menos podadas, mas em geral foi uma poda bem feita. Eu já separei os galhos mais feios para descartar e os galhos bons que vão ser feitos novas mudas. Algumas eu vou plantar inclusive nos mesmos vasos para dar mais preenchimento e mais volume para esses novos vasos. Vale lembrar que a jiboia é uma planta tóxica se ingerida, então só de manusear assim não tem problema, mas se você for uma pessoa muito alérgica e preferir colocar luvas, vale a pena, mas eu nunca vi nenhum caso de alergia na pele por só manusear as plantas. E agora a gente vai para o primeiro passo, que é retirar a planta do vaso. E como o substrato já está hidratado e as plantas estão mais curtinhas, fica mais fácil para fazer esse processo. Então o que a gente tem que fazer é apertar o vaso. Opa, alguns estão bem secos, podem quebrar, mas a gente aperta as laterais do vaso e vai puxar o vaso e não a planta. Então a gente tomba aqui e retira o vaso. Mesmo molhando, um pouquinho do substrato cai, não tem problema, porque a nossa ideia é realmente eliminar um pouco desse substrato mais velho para colocar o substrato mais novo. E aqui a gente vai afofando com cuidado e vai descartando aqui desse torrão um tanto do substrato e tentando manter um pouquinho para que a planta não sinta muito esse replante. E a gente também aproveita esse momento para olhar as raízes, ver a saúde da planta, se não tem nenhum bichinho, e fazendo a limpeza também se tiver alguma raiz podre. Mas aqui está tudo bem, então assim ela já está pronta para ir para o novo vaso. Em relação ao tamanho do vaso, a gente pode permanecer no mesmo, porque as jiboias não são plantas com raízes muito compridas. Aqui a ideia é a troca do substrato. Então eu posso utilizar o mesmo vaso. Claro que esse que rachou aqui eu não vou utilizar, mas os demais que estiverem em boas condições eu vou utilizar o mesmo. A única coisa que eu vou fazer vai ser lavar bem o vaso, porque às vezes tem alguma praguinha que fica escondida nas bordas do vaso, além de que com o passar do tempo ele vai ficando feio. Então eu vou lavar com água e sabão para higienizar o vaso e eu vou utilizar o mesmo. Lembrando que tem que ser vasos com furos para o excesso da água escorrer com facilidade. Agora eu vou preparar o substrato para o plantio, porque eu não vou plantar as jiboias somente na terra. Eu vou acrescentar na terra vegetal alguns materiais mais pedaçudos, como a casquinha de árvore e o carvão quebradinho, que vão fazer com que essa terra fique soltinha. É esse resultado dessa mistura que nós chamamos de substrato. E ele tem esse objetivo de que ele fique solto e com uma boa drenagem. Aí você pode até estar pensando, mas como que com o passar do tempo o substrato vai ficando mais compactado se a gente acrescenta esse material? Porque como muitos desses materiais são orgânicos, como as casquinhas, elas vão se deteriorando com o passar dos anos e vão perdendo essa função, já que elas deixam de ficar com esses pedaços maiores. Mas basta a gente misturar esses materiais para fazer o substrato ideal. E a quantidade aqui, a proporção, eu vou utilizar esse pote aqui vazio e para 3 partes de terra, eu vou colocar uma parte de casquinha e vou misturar. Então, se você for fazer menos quantidade, você segue essa mesma proporção. E a gente também pode fazer e perceber se a casquinha for muito grande ou for menos carvão. Você vai observar, porque você precisa que ele tenha essa condição. Ele também não pode ficar com muito material drenante, porque senão a água vai passar muito rapidamente. A gente precisa ter esse equilíbrio entre a terra e o material que a gente acrescentou. Mas na minha condição aqui, da terra e das casquinhas com o carvão, essa medida de 3 para 1 ficou suficiente.
Então já peguei um vaso para substituir aquele que havia quebrado e eu vou fazer agora as camadas de drenagem. E como os vasos cuia, eles são vasos mais rasos, eu não vou utilizar argila expandida porque ela ocupa muito espaço. Eu vou optar como material para colocar no fundo do vaso a pedrinha brita. E como o vaso tem furos grandes e a pedrinha que eu tenho é pequena, eu só vou colocar uns pedacinhos aqui de juta que eu uso como um reaproveitamento, mas você pode utilizar uma manta de drenagem que compra em floriculturas ou materiais de construção. Eu vou colocar esses pedacinhos no fundo aqui só para que as pedrinhas não caiam por esses furinhos. Agora eu vou colocar uma camada rasa de pedra brita aqui no fundo, mais ou menos uns 2 dedinhos, só para forrar o fundo do vaso realmente. E agora por cima das pedrinhas, um outro pedacinho de manta para separar do substrato e o substrato não escorrer no meio das pedrinhas. E agora uma camada do substrato que vai ser o berço que vai acomodar a planta. Então a gente vai colocando aqui o substrato e vai tendo uma ideia da quantidade conforme o tamanho que ficou o torrão aqui que a gente retirou o excesso. A gente tem que ter ideia que a gente vai preencher de substrato até um dedo abaixo da borda do vaso. Porque se a gente colocar muito substrato, na hora que a gente for fazer a rega, ele pode transbordar para fora. Então eu sempre gosto de colocar o substrato para baixo da borda para evitar que faça essa sujeira. Então aqui eu acomodo a minha planta. No meu caso, ela só fica para um lado, como ela tá lá naquela parede, então eu organizo para que as mudas fiquem bem distribuídas, tendo uma frente principal aqui o vaso. E agora eu vou preencher com mais substrato. E nesse momento, antes de colocar o substrato, se eu quiser, eu posso colocar alguma muda. Basta a gente pegar esses galhos que a gente podou e a gente vai retirar as folhas da parte de baixo, da onde a gente vai enterrar, porque a gente percebe que as raízes saem desses nozinhos e são esses nozinhos que precisam ficar embaixo do substrato. Então, por isso que eu acho mais fácil acomodar antes de completar. Nesse vaso, na verdade, nem tem tanta necessidade que ele está mais cheio, mas eu vou colocar uma mudinha aqui para poder mostrar para vocês, caso o vaso esteja mais magrinho e você queira já colocar algumas novas mudas nele. A gente vai preenchendo e levemente apertando o substrato para ele ir assentando direitinho e tendo certeza que todas as raízes ficaram cobertas. E se vocês perceberem um galho que tá bonito, mas tá muito comprido e você quiser enrolar aqui na superfície do substrato, todos os nozinhos que ficarem em contato com o substrato vão enraizar. Então aquela planta que está muito magra, com poucos galhos caindo, se você quiser enrolar na base, pode. Aqui vale lembrar também que depois que a gente rega, a primeira rega, o substrato também tende a assentar, baixar um pouquinho. E depois, se você perceber, se baixou muito, se precisa colocar um pouquinho mais, também dá para completar.
Prontinho, agora só faltam os outros 6. Prontinho, os meus 7 vasos de jiboia já estão replantados. Hoje é um outro dia, porque quando eu terminei o plantio já estava ficando escuro aqui na florestinha e para não comprometer a filmagem para vocês, nós resolvemos continuar hoje. Então, quando eu terminei o plantio, eu fiz uma rega em abundância. Então é importante, sempre após o término do plantio, regar até a água sair pelos furos de drenagem do vaso. Isso vai irrigar as raízes e vai ajudar o substrato a assentar. Inclusive, nos primeiros dias, você pode ficar atento para verificar se alguma raiz ficou descoberta, porque o substrato baixou, você pode repor um pouquinho mais. E também fique atento, porque às vezes a gente observa algum galho, alguma folhinha que ficou murcha. Pode ter relação com o estresse do manuseio, do replante, a gente pode ter machucado alguma raiz, mas também pode ter relação com a rega. Então fique atento nos dias seguintes ao replante para não descuidar da rega. Regue sempre em abundância até a água sair pelos furos de drenagem do vaso. E agora vamos aproveitar para fazer uma boa adubação. Você pode utilizar um bocache ou um NPK. Eu escolhi esse Forte Samambaias, mas ele não é exclusivo para esse samambaias, ele pode ser utilizado para todas as folhagens. Ele é um adubo muito rico em nitrogênio, mas ele é um NPK mais 9 nutrientes, então ele é um adubo bem completo. A dica que eu quero dar para vocês é sempre ler as recomendações do rótulo, porque a quantidade, a dosagem pode variar de fabricante para fabricante. Então você tem que seguir sempre o que está escrito aqui no rótulo. E aí a gente deve aplicar o adubo, nesse caso que é um adubo sólido, mas nas bordas do vaso, evitando colocar muito próximo do pezinho da planta. Eu sei que a jiboia é uma planta que tem raízes e caules por todo o vaso, mas a gente tenta colocar o adubo um pouquinho mais longe do pezinho da planta. Aí a gente dá uma leve revolvida e rega em abundância em seguida. A próxima adubação pode ser feita daqui 30 dias e da mesma maneira você segue a frequência de adubar as suas plantas todo mês.
E agora eu quero que você perceba a diferença de uma parede sem plantas assim, de uma parede decorada com várias plantinhas. Viram só como ficou lindo? As plantas têm a capacidade de trazer beleza, bem-estar e aconchego para qualquer ambiente. Agora é só aguardar para que elas voltem a ficar compridas, saudáveis e lindas decorando esse meu espaço. Eu vou compartilhando com você na nossa comunidade. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender como fazer a poda, o replante e a adubação das jiboias. Não se esqueça de clicar em curtir e de se inscrever no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá!